Oi pessoal, uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Eu vou iniciar essa live dizendo para vocês que Deus tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração de vir aqui e falar um pouco com vocês sobre tudo que anda acontecendo no planeta Terra. Será que tudo isso já foi profetizado? Eu vou abrir meu Facebook aqui para que eu consiga compartilhar essa live em outros locais, porque quero que abranja, mais pessoas. Vou compartilhar aqui nos grupos de Pinhal. Vou compartilhar para que as pessoas venham também conhecer a Igreja Adventista aqui em Pinhal, né? Pronto. Está compartilhada a live. Eu vou deixar essa live gravada aqui, porque eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas que estão sem saber o que está acontecendo, né? Embora a mídia nos fale que tudo isso que está acontecendo é obra do ser humano, a gente sabe que o ser humano realmente está destruindo a Terra, não está cuidando da Terra, nunca cuidou, na verdade. Mas existe todo um mal por trás disso, né? Nós sabemos que existe Deus, sabemos que existe Jesus e que existe o inimigo, né? E o inimigo, quanto mais ele vê que se aproxima a hora de Jesus voltar, mais ele quer destruir. Seja o planeta Terra, seja as pessoas, seja nossas casas, seja o que for. Ele só quer destruir. A Bíblia fala que o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Vamos estudar então hoje sobre os sinais do final dos tempos. E Jesus fala que quando a gente vê essas coisas acontecendo, não é pra gente ficar triste. É pra gente erguer a nossa cabeça e saber que a nossa redenção tá chegando. Irmãos, eu digo pra vocês assim, que tudo isso que tá acontecendo tá servindo de alerta. Tanto para aqueles que creem em Deus, tanto para aqueles que não creem. Todos veem que tá coisas acontecendo muito, muito estranhas. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos debaixo d'água, né? Tem que levantar as mãos para os céus aquele que não alagou o pátio, não alagou a casa, não perdeu as coisas, porque é o que está acontecendo no estado inteiro. Fora do Brasil, fora do Rio Grande do Sul, o Brasil está numa bolha de ar quente. Tem lugares alcançando aí 40 e poucos graus, 50 graus, tá difícil até para respirar. Tem pessoas passando muito calor, se sentindo muito mal. Aí se a gente sai do Brasil, a gente vai para os outros lugares, está acontecendo o quê? Terremotos. A gente viu aí esse último terremoto que aconteceu no Marrocos. Quantas pessoas morreram? Teve também a tempestade na Líbia, que foi uma tempestade que ocorreu, e com essa tempestade, essa enchente que deu na Líbia, estourou uma correnteza, não, como é que é o nome daquilo? Uma barragem, estourou uma barragem na Líbia. É a mesma coisa para nós que moramos aqui em Cidreira, Pinhal, é a mesma coisa se toda a água da lagoa, vamos supor, ou se tivesse um rio aqui, carregasse toda a nossa cidade para dentro do mar. Foi o que aconteceu com a Líbia algumas semanas atrás. E foram milhares de mortos, milhares. Tem pessoas espalhadas em todos os lugares. Gente, a gente vai pro mundo e não é só isso. A gente vê guerras, rumores de guerras, terremotos, a terra se abrindo em vários lugares. Se a mídia fosse parar para contar e dizer tudo que está ao mesmo tempo acontecendo no mundo, pode ter certeza que ficaríamos o dia inteiro na frente da televisão, horrorizados pelas coisas que andam acontecendo. Eu creio que Jesus, ele quer
te alertar, ele quer sacudir o povo, Deus está permitindo as coisas acontecerem para que as pessoas acordem de que está acontecendo algo. E esse algo que está acontecendo é a volta dele. É a volta dele. Eu quero vir estudando com vocês, sabe? Eu quero dar uma mesclada aqui sobre os sinais da volta de Jesus e sobre a volta de Jesus. Como que vai ser isso? Quais os sinais? Eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 24, 36. Lá em Mateus 24, nos diz o seguinte. Prestem bem atenção nisso. Mateus 24. Eu sei que tu tá louco, assim, ó. Tu tá louco pra passar essa live, pra sair, Mas, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tudo que o diabo quer é que tu não assista essa live hoje. Tudo que ele quer. Para que tu não entenda que a gente tá no fim. Para que tu não entenda que agora chegou o momento de tu escolher entre o lado de Deus ou o lado do inimigo. Porque tudo que tá acontecendo, vocês podem ter certeza absoluta que é a volta de Cristo anunciando. Olha só o que diz. Mateus 24, versículo 36 nos diz assim. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus falou que ninguém sabe a hora, mas ele nos deixou sinais. Nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, ele nos deixou sinais da volta dele. E nós vamos ver esses sinais. Mateus 24, versículo 29, que diz assim. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Vamos ler esse capítulo? Vamos ler esse capítulo e vamos entender o que está acontecendo aqui? Olha só, Jesus, ele estava pregando, né? E depois da pregação, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram quais são os sinais da vinda dele, porque ele estava pregando sobre a vinda dele. E eles perguntaram, tá, mas quais os sinais da tua vinda? E Jesus disse assim, vede, que está no capítulo 24, versículo 4. E Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane. Aqui Jesus está falando dos sinais, tá? Eles perguntaram, quais os sinais da tua vinda? Aqui Jesus está falando exatamente o que ocorreria antes dele voltar. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, em primeiro lugar, Jesus aqui já falou sobre pessoas dizendo que serão o próprio Cristo, quando na verdade ele fala que Apocalipse fala que Jesus vai voltar nas nuvens do céu. Ele não vai pisar na terra, ele não vai vir de novo como um ser humano frágil, porque ele já fez esse papel, ele já morreu por nós. Quando ele vier, a Bíblia fala, ele vai vir com glória, com poder, com canglor de trombetas, com miríades e miríades de anjos ao redor dele. A terra vai estar em convulsão. E Jesus vai voltar e todo olho verá. Tanto os salvos quanto os ímpios, porque fala assim que até os que traspassaram Jesus vão ver a volta dele. Ou seja, quando Jesus voltar, até os ímpios que participaram da morte dele, que traspassaram as mãos dele com os pregos, vão ressuscitar para ver Jesus vindo em glória e poder. Não que eles vão ser salvos, mas para que eles vejam que aquele homem que eles mataram acusando de ser rebelde, acusando de várias coisas, é realmente o rei, o criador do universo. E Jesus não vai pisar na terra, não vai ficar caminhando pela terra dizendo que ele é Cristo. Não, quando ele voltar vai ser já para resgatar os seus. A terra vai estar se acabando, vai estar em convulsão. Então não tem essa de uma pessoa estar andando, um andarilho, que nem agora esses tempos a gente viu aí o andarilho de branco,
né? Andando aí pelo Rio Grande do Sul. E aí ele não disse que ele é Cristo, ele não falou que é anjo, não falou que é nada, mas já tem gente dizendo que ele é Jesus. Ele não é Jesus. Então o próprio Cristo, quando estava aqui na terra, ele disse pra gente: cuidado para que não vos engane, porque muitos virão ao meu nome, em meu nome, olha só. Não é só com os falsos cristos que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que usam o nome de Cristo, mas não obedecem à palavra de Deus. Entendem? Há muita diferença entre falar que é de Cristo e ter os frutos de Cristo. Na Bíblia fala que pelos frutos o conhecereis. Como que a gente sabe se aquela pessoa está falando pelo nome de Cristo e está realmente sendo chamada e sendo usada por Deus? Quando ela tem frutos da Bíblia. Quando o caráter dela é semelhante ao de Jesus. Quando aquilo que ela vive na rua, na igreja, ela é dentro de casa quando ninguém está olhando. Aí sim, essa pessoa é usada por Deus. Quando ela guarda os mandamentos de Deus. Quando ela obedece a Deus. Sim, aí sim ela está falando pelo nome de Jesus Cristo. Então a gente vê que o primeiro sinal que Jesus nos fala é para que a gente tenha cuidado com falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos, falsas aparições, falsos milagres. Porque você sabia que que o diabo bota doença na pessoa e também ele tira? Para dizer que aquele pastor ou que aquele curandeiro é poderoso, é grandioso, e aquela pessoa ganha cada vez mais poder, cada vez mais dinheiro através dos milagres satânicos. Na palavra de Deus, em Isaías, fala que aquele que não guarda os mandamentos de Deus, até a sua oração é abominável perante o Senhor. Como que tem tanta gente fazendo milagre em nome de Jesus, se essa pessoa nem obedecer os 10 mandamentos, ela obedece? Porque a Bíblia fala, aquele que não obedece à lei, até a sua oração é abominável. Estão entendendo? Então a primeira coisa que Jesus se preocupou, é para que o povo dele não seja enganado por pessoas que só aparecem em live para fazer falsas curas, para pessoas que só aparecem em live para dizer que a tua vida vai mudar, que a tua vida vai ser melhor, que isso e aquilo, porque Deus já te deu a vitória, Deus já te deu a cura, porque a tua vida vai ser maravilhosa. Quem disse isso? Jesus olhou para o discípulo que queria seguir ele, para uma pessoa que queria seguir ele, e ele disse: tudo bem, tu pode até me seguir, mas eu não tenho aonde encostar a minha cabeça. Eu não tenho onde dormir. O próprio Cristo não teve a segurança de um lar. Ele não tinha uma cama para deitar. E as pessoas hoje em dia é só prosperar. Eles só querem saber de prosperar. Quando Jesus não prometeu nada disso, bem pelo contrário, ele disse: é mais fácil um camelo a passar pela linha de uma passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não que seja pecado ser rico. Tem muitas pessoas abençoadas que são ricas, ajudam a obra, ajudam as pessoas. Não que seja pecado. Mas são raros aqueles que são abençoados por Deus de verdade, que fazem o que Deus quer de verdade, que não gastam em ostentação, em helicóptero, em mansões, em fazendas, em mulheres, que às vezes a gente até acha que o pastor lá tá muito, né? E quando vê ele tá gastando até com prostituição por aí, a gente não sabe. Vocês estão entendendo a preocupação de Cristo com a gente, com as suas ovelhas? É para que a gente não seja enganado. Para que a gente não seja enganado por ninguém. Por aquele irmão, por aquela irmã, por aquele pastor, por aquele padre, por aquele curandeiro. Não. A gente só vai saber se aquela pessoa é de Jesus mesmo quando ele obedece os mandamentos de Deus. Quando ele fala o que está na Bíblia. Vocês não devem crer em pessoas que só falam e não mostram na palavra de Deus aquilo que ela está falando. Não acreditem nessa doutrina de prosperidade, porque Jesus nunca te prometeu prosperidade. O que Jesus prometeu é paz. O que Jesus prometeu é que nada falta para o justo. O pão e a água não vai faltar. O que ele prometeu é que ele vai voltar. O que ele prometeu é a vida eterna.
Ele não te prometeu prosperidade nessa terra. Ele não te prometeu riquezas nessa terra. Pelo contrário, ele disse: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Foi isso que ele te prometeu. Então essas pessoas ficam fazendo lives, fazendo 1001 coisa, palhaçada, eu digo palhaçada. Tem gente aí segurando um copo d'água, fazendo coisa com sal e isso, e fazendo 1001 coisa, usando magias, rituais de mágico para chamar a atenção do povo, para ganhar o que? Like, para ganhar visibilidade, para ficar famoso. Pessoas dizendo que são adivinhas. Ah, eu falo em nome de Deus que vai acontecer isso. Ah, eu sonhei com aquilo. Ah, não sei o que. Em Joel 2:10, se eu não me engano, fala realmente que nos últimos dias os jovens terão visões, os velhos sonharão. Realmente. Só que não é para qualquer um. Essas pessoas que vão ter sonhos, vão ter visões e já estão tendo, muitos dos nossos irmãos estão tendo, são pessoas arraigadas na palavra de Deus. São pessoas que não querem visibilidade, não querem fama, não querem dinheiro para estar falando o que Deus manda elas falarem. Essas pessoas, a única coisa que elas querem é salvar as outras. Porque a única coisa que Deus quer de nós e colocou a gente... Muitas pessoas dizem, ai, por que eu existo? Por que eu estou nessa terra? Cada um de nós existimos para salvar o outro. Cada um salvando um. É para isso que eu existo. Deus te colocou nessa terra para que tu viva eternamente quando ele voltar. E ele não quer que tu vá sozinho, ele quer que tu leve o teu cônjuge, ele quer que tu leve teus filhos, ele quer que tu leve teus irmãos, ele quer que tu leve a tua mãe, o teu pai, a tua família. É esse o propósito de Deus para ti aqui nessa terra. É para pregar a palavra dele. É para levar alimento para as pessoas. É para isso que tu existe aqui nessa terra. Olha só. Então aqui Cristo já falou pra gente não acreditar em falsas profecias, falsos mestres, falsos cristos, né? E olha só o que mais ele disse. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Bom, a gente vê guerra e rumor de guerra há muitos anos, né? Na verdade, o mundo tá em guerra desde que Adão e Eva pecaram, né? Já começou a guerra ali entre Caim e Abel, né? Só que aqui Jesus tá falando, quando ele dá os sinais à volta dele, ele tá falando não só tipo algo isolado, vai ter falsos cristos, aí daqui um tempo vai ter guerras, aí daqui um tempo vai ter fome. Não, gente, vai estar tudo junto ao mesmo tempo, que é exatamente o que estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo tudo ao mesmo tempo. Todas as pessoas estão com consequências, com sequelas da Covid, sequelas de ver tanta tragédia, sequelas de... A gente acabou de sair, entre aspas, de uma pandemia que durou 3 anos. Entende? Então, assim, não é o fim. A gente sabe que ainda não é o fim. Hoje vai acabar, mas a gente sabe que estamos nos últimos dias. A gente não sabe se vai até ano que vem ou próximo. A gente só sabe pelos sinais que está muito próximo. Porque quando Jesus falou dos sinais, ele disse que estaria tudo ao mesmo tempo. Quer dizer que tudo estaria ao mesmo tempo. Então a gente... Bom, guerra e rumor de guerra a gente vê no mundo inteiro. É só dar um Google e botar ali, guerra. Não existe só, por mais que a mídia só fale da guerra da Ucrânia e da Ucrânia e da Rússia, se eu estiver errado, me corrijam. Existem várias dezenas, creio eu, de guerras no mundo neste momento. Tem várias guerras acontecendo. Só que a mídia, claro, ela só coloca na nossa frente, né, aquilo que convém para eles nos mostrar. O que mais Jesus falou? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vocês sabiam que na Bahia tá tendo terremoto?
Se vocês não creem no que eu estou falando, dá um Google aí. Terremotos na Bahia, tremores na Bahia. Lugares que a gente nunca imaginou. Tá tendo terremotos. O terremoto que aconteceu em Marrocos pode acontecer aqui a qualquer momento. Satanás está mexendo na natureza para destruir vidas que ainda não estão preparadas para a volta de Cristo. Ele está acabando com milhares e milhares de vidas que um dia poderiam ser salvas, mas não se entregaram, não tomaram a decisão de se entregar hoje. E Jesus continua dizendo, porém, isto é o princípio das dores. Aí versículo 9 fala assim, ó, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Olha Jesus alertando de novo contra as pessoas falsas. Quantos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. O amor se esfriará de quase todos. Me diz uma coisa. Como que tá o amor no mundo? São coisas terríveis que acontecem diariamente. Coisas tenebrosas que acontecem diariamente. Coisas que a gente não consegue nem, como diz assim, assimilar. Pai matando filho, filho matando pai. Estupros, barbáries, coisas terríveis acontecendo. A gente sai na rua, não tem um bom dia, não tem uma boa tarde, não tem uma boa noite. Pessoas sem paciência no trânsito, pessoas sem paciência no supermercado. Qualquer olhar que tu já dá para a pessoa, a outra já te olha atravessado. Cadê o amor, o cuidado com os outros? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E Jesus termina dizendo, e este evangelho do reino por todo o mundo será pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É enraigada nessa promessa de que a gente pregando esse evangelho. Qual evangelho? O evangelho do reino, de que Jesus vai voltar, de que tu tem uma promessa para tua vida, que é a vida eterna. É enraigada nessa promessa que eu venho te dizer. Jesus está voltando. Não vai demorar muito. Falta muito pouco. Eu tenho certeza que tu tá vendo que Jesus está voltando. E eu termino o estudo de hoje dizendo para vocês, procure uma igreja adventista. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dá um Google lá se tu não conhece que igreja é essa. Coloca no Google, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns vão dizer, é a igreja do sábado, a igreja que não faz nada no sábado. É a igreja do não pode. Não, gente, não é assim. É a igreja do tudo posso, mas nem tudo me convém. É a igreja que não guarda só o sábado, mas os 10 mandamentos. A gente não rouba também, a gente não mata, a gente não trai, né? Não era para fazer, na verdade, né? Não era para fazer nada disso. Somos pecadores, sim. Por sermos pecadores é que a gente necessita da graça de Jesus Cristo. Por sermos pecadores é que a gente vai até o hospital que é a igreja. E eu te faço convite. Vocês que estão me assistindo aqui de Balneário Pinhal, aos redores, eu faço convite para vocês comparecerem à nossa igreja Adventista do Sétimo Dia em Balneário Pinhal. Fica bem no centro, na loja Pé de Vento, na loja Pé de Vento, do lado da Academia Vivaz, tá? Fica do lado da Academia Vivaz, na Avenida Itália, bem no centro. No Pé de Vento, ali na loja Pé de Vento, tu entra na rua da Pé de Vento, fica olhando sempre para a esquerda, do lado da Academia Vivaz. Fica a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os nossos cultos são aos sábados, das 9 às 10 é a escola sabatina e das 10 às 11h30 o culto divino.
Então, vocês ficam convidados, né? E nas quartas-feiras, o culto é às 19 horas. Então, se vocês querem saber mais sobre esse assunto, sobre a volta de Cristo, sinais da volta de Cristo, sobre tudo que está acontecendo no mundo, a gente tem livros lá também, o livro Grande Conflito, que a gente espalhou pela cidade toda, a gente tentou espalhar, né? Aqueles que ainda não têm o livro Grande Conflito, compareçam lá à Igreja Adventista, aqui de Balneário Pinhal, ou outra igreja adventista que vocês estejam procurando. Também pode entrar no site www.encontreumaigreja.com, da Igreja Adventista também, tá? Ali vai aparecer o mapinha com todas as igrejas adventistas que tem ali. Mas aqueles que moram aqui em Balneário Pinhal e arredores, a gente convida para vocês comparecerem aos cultos, tá? Sábado, às 9 da manhã, é de manhã, tá? Sábado, 9 da manhã, e quarta-feira, às 19 horas, às 7 da noite, tá? Às 19 horas da noite. Nós não ainda estamos abrindo no domingo, mas em breve teremos estudos bíblicos nos domingos, também às 19 horas. Terá culto também. Então, vocês estejam convidados. Fiquem com Deus. Maranata, o Senhor logo vem.